Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu venho a esta tribuna, senhor presidente, mas vou me dirigir especialmente aos deputados engenheiros, deputado Luiz Paulo Correa da Rocha e deputado Eliomar Coelho. E o faço porque, há algum tempo, deputado Luiz Paulo Correa da Rocha acompanha e participa. Eu tenho tratado de um tema que já foi, inclusive, objeto de debates no chamado Fórum de Desenvolvimento. Eu enuncio da seguinte forma: o custo e a qualidade das obras públicas, a imagem da engenharia nacional. E digo isto por quê? Porque agora, depois da tragédia da ciclovia na Niemeyer, na Avenida Niemeyer, o Ministério Público apresentou a sua denúncia, a Justiça Criminal acolheu e verificamos ali o nome em sendo incriminado de vários engenheiros. Conversava com o deputado Luiz Paulo e ele dizia, falava sobre um dos engenheiros processados, que conhecia aproximadamente 60 anos, um homem honrado a sua vida inteira. E aí, aguçou em mim perplexidade antiga, em função do tema que venho discutindo na casa. Qual a proteção, qual a liberdade que têm os engenheiros para o cumprimento de suas tarefas? Engenheiros de empresas privadas são protegidos, têm a garantia do emprego no cumprimento de suas tarefas? Engenheiros públicos são constrangidos, têm liberdade para o exercício da fiscalização? Eu posso dizer, com o conhecimento que tenho, que não há. Há um assédio, e um assédio muito grande. Fico a indagar. O Clube de Engenharia, o Sindicato dos Engenheiros, o Conselho Regional de Engenharia e Agricultura, o CAERJ, que são órgãos que mobilizam engenheiros e, no caso, e arquitetos. Também o Conselho de Arquitetura. Estão mobilizados no sentido de dar aos engenheiros a proteção necessária para o exercício da profissão, porque agora 8, 9, 10 engenheiros. A tragédia foi muito grande, famílias enlutadas, uma obra sem grande complexidade, acarretando muitos processos, especialmente contra os engenheiros. É claro que não podemos, ninguém em sã consciência pode assumir a defesa. Mas é preciso que esta casa realize um encontro convidando as entidades. É preciso debater as condições de trabalho. É preciso conhecer a realidade vivida por engenheiros e arquitetos, não só nas empresas privadas, como também no serviço público. Porque não há responsabilidade política. A responsabilidade está recaindo exatamente sobre aqueles profissionais. E olha que eu não os absolvo. Eu entendo que há
responsabilidades que devem ser assumidas mesmo. Mas precisamos, de alguma forma, furar esse tumor. Precisamos conhecer intimamente como está a relação dos nossos engenheiros com o serviço público e com a iniciativa privada. Mas vejo também uma diferença muito grande em relação ao que houve lá em Minas Gerais, o rompimento da barragem. Não só pela tragédia ambiental, de proporções incomensuráveis, mas também as perdas de vidas, as perdas materiais. Quem lá está sendo responsabilizado criminalmente? E não é a primeira vez que sobre isso me manifesto desta tribuna. Afinal de contas, as empresas, a Vale do Rio Doce, privatizada, e a BHP, multinacional conhecida, será que tem força política capaz de sepultar as responsabilidades? Que as responsabilidades materiais já não estão sendo assumidas, mas as responsabilidades criminais, o Ministério Público Federal ou o Ministério Público de Minas Gerais, afinal de contas. Então, senhor presidente, eu quero manifestar a minha solidariedade aos engenheiros, sem que isto represente deixar de compreender a responsabilidade que cada um tem e o dever da não submissão àquilo que conhecemos. A não submissão. É preciso que os órgãos representativos da categoria tenham um protagonismo capaz de proteger a imagem da engenharia nacional e da engenharia estadual. Pois não, deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha? Deputado Paulo Ramos, eu acho que o discurso que Vossa Excelência faz é extremamente significativo, principalmente quando se arrola o corpo técnico e não se arrola o gestor político. E é um tema que Vossa Excelência vem insistindo e que passa necessariamente pela ausência de projeto básico, pela ausência de projeto executivo, pela ausência de especificações qualificadas e pela ausência de uma fiscalização com controle laboratorial. E pela ausência também das obras públicas não ter seguro total das mesmas. Eu acho que essas entidades que o senhor arrolou precisariam discutir com o Parlamento Fluminense, tem razão Vossa Excelência, para que existisse como um código na área de engenharia de arquitetura, para que o engenheiro público seguisse, para poder ele ser o responsável técnico por uma obra. E não a comando de um gestor ter um simples traço no papel e daquilo virar uma licitação e virar uma obra. Porque na hora das responsabilidades, diz bem o senhor, cabe ao profissional que tem CREA. Obrigado, deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Vossa Excelência, há muito tempo que não se proclama engenheiro. Mas eu convivi aqui durante algum tempo, Vossa Excelência dizendo, eu sou engenheiro. É que veio tanta gente nova aqui que eu passei a dizer que eu sou obreiro. Não, e engenheiro público, tem que dizer isso, do nosso Departamento de Estradas e Rodagens. Mas para concluir, senhor presidente, lembrar o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, pelo que li, que pegaram o engenheiro responsável pelo projeto básico, ou os engenheiros, ou pelo suposto projeto básico, e pelo projeto também executivo. De qualquer maneira,
eu concluo dizendo que nós não podemos continuar convivendo com esta realidade. Obras públicas, às vezes, pouco sofisticadas, assim, pavimentação e drenagem de vias. População denunciando, inaugura e logo depois, na primeira chuva, o asfalto fica esburacado. Eu digo que a imagem da engenharia está comprometida e temos que dela cuidar. Pois não, deputado Eliomar Coelho? E eu concluo. Nobre deputado Paulo Ramos, tem uma questão aí que precede tudo isto que está sendo colocado por Vossa Excelência. Eu tenho falado muito sobre isso, tenho conversado inclusive com essa representação citada por Vossa Excelência através de várias entidades, que é a questão do regime diferenciado de contratação de obras públicas. Isto daí foi uma imposição desse COI ao governo federal, e o governo federal se submeteu, entendeu? Onde você poderá, para fins de obras cujo objetivo é a preparação e realização das Olimpíadas, somente nestes casos, então você pode participar de processo licitatório apenas com o projeto básico. Isso é uma verdadeira excrescência em termos de engenharia. Não podemos admitir isso de forma alguma, não é? Então, o que acontece? Isso daí foi se alargando e agora tem inclusive, no Congresso Nacional, se passar, aí é para tudo. Então, isso é inadmissível, isso tem que ser extinto. Não pode acontecer isso, porque é a abertura exatamente para a prática das propinas, por conta dos aditivos, né? Quando você vai fazer o detalhamento do projeto, então você começa a descobrir que a coisa não era bem como você pensava, então aquele orçamento que você apresentou tem que ser corrigido, a correção se faz através de aditivos. Os aditivos, eles deverão ser no máximo 20% do preço original. Isto já não é mais obedecido, ou seja, tem muita coisa a ser corrigida. Isto, eu não estou querendo de forma alguma passar a mão na cabeça daquele profissional que errou, que cometeu alguma falha, mas tem que se debitar exatamente a forma como as obras públicas neste país são realizadas desde a sua preparação, em termos de orçamento, para concorrer num processo licitatório. 30 segundos. Agradeço, deputado Eliomar Coelho, a intervenção de Vossa Excelência e vamos reunir informações, propostas, para que possamos realizar aqui esse debate. Muito obrigado, senhor presidente.